Você já teve a sensação de que Deus está em silêncio, mesmo depois de tantas orações? Estamos no início da lição 7 da Escola Sabatina, sábado, dia 9 de maio, com o tema A Oração na Prática. E o verso para memorizar diz assim: confie nele em todo o tempo, ó povo, derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Salmos 62:8. Olha que texto poderoso. Deus não está dizendo apenas para orarmos de vez em quando, mas para derramarmos diante dele todo o nosso coração. Isso significa abrir a alma, falar das dores, dos medos, das dúvidas, dos sonhos e também da gratidão. A lição dessa semana vai nos mostrar que oração não é apenas um hábito religioso, mas uma conexão constante com Deus. Assim como um ramo precisa permanecer ligado à videira para continuar vivo, nós, eu e você, precisamos permanecer ligados a Cristo através da oração. E talvez esse seja um dos maiores problemas da nossa geração. Muita correria, muita distração e pouca comunhão. Oramos em emergências, mas esquecemos de permanecer em oração diariamente. A lição também nos lembra que Deus sempre responde às orações, mas nem sempre da forma ou no tempo que esperamos. E isso exige confiança, porque fé não é apenas acreditar quando tudo dá certo. Fé é continuar confiando mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus. E o grande desafio da lição de hoje é esse: como está a sua vida de oração? Você tem apenas falado com Deus em momentos difíceis ou realmente vive conectado com Ele? Porque oração não é apenas pedir coisas. Oração é relacionamento, comunhão e dependência diária de Deus. Agora vamos pegar nossa lição e vamos anotar as 3 principais frases da lição de sábado, dia 9 de maio. A primeira frase é: confie nele em todo o tempo, ó povo, derrame diante dele seu coração. Deus é o nosso refúgio. Deus não quer apenas ouvir nossas orações rápidas e superficiais. Ele deseja que derramemos diante dele tudo o que está dentro do nosso coração. Medos, dores, sonhos, lutas e gratidão. A verdadeira oração nasce da confiança. Segunda frase: você ora pela manhã antes das refeições e ao longo do dia? Talvez você já tenha participado de um grupo de oração ou até de uma vigília de oração. Você já experimentou, por meio da oração, o poder e a presença de Deus que transformam tudo em sua vida? A oração não deve acontecer apenas em momentos de emergência. Quanto mais desenvolvemos o hábito de conversar com Deus ao longo do dia, mais percebemos sua presença agindo em nossa vida. Terceira frase: a oração é a ligação constante entre nós, os ramos, e Jesus, a videira. Se desejamos crescer e florescer, devemos continuamente tirar seiva e nutrição da videira viva, pois separados da videira não temos forças. Assim como um ramo não sobrevive separado da videira, nós também não conseguimos permanecer espiritualmente fortes longe de Cristo. A oração mantém nossa conexão viva com Deus e fortalece nossa caminhada espiritual diariamente. Você já viveu um momento em que parecia que sua fé estava forte, mas de repente o desânimo tomou conta de você? Estamos na lição de domingo, dia 10 de maio, com o tema Elias orando em meio à crise. E já, olha só, vamos pegar nossa lição e vamos anotar as 3 principais frases dessa lição. Então não saia deste vídeo. A história de Elias é impressionante. No Monte Carmelo, Deus respondeu a sua oração de forma poderosa, diante de toda a nação. E isso foi uma das maiores demonstrações de poder de Deus na Bíblia. Mas logo depois dessa grande vitória espiritual, Elias, em meio à crise, o medo, o cansaço e a pressão, essas coisas fizeram com que ele sentisse fraco e desanimado. E isso nos ensina algo muito importante. Até pessoas espirituais
fortes podem passar por momentos de esgotamento emocional. Às vezes pensamos que homens de Deus nunca desanimam, nunca têm medo ou nunca se sentem cansados. Mas Elias mostra exatamente o contrário. E o mais bonito nessa história, é a maneira como Deus trata Elias. Deus não chega condenando, humilhando ou rejeitando o profeta. Deus cuida dele, dá alimento a ele, dá descanso e fala com ele de forma mansa e tranquila. Isso revela um Deus misericordioso, que entende nossas limitações humanas. Muitas vezes queremos que Deus responda sempre com fogo do céu, milagres visíveis e manifestações grandiosas. Mas existem momentos em que Deus fala no silêncio, na calmaria e no cuidado diário. E talvez hoje você esteja esperando Deus agir de uma forma específica, enquanto Ele já está cuidando de você de maneiras que você ainda não percebeu. E o desafio prático da lição de hoje é esse. Mesmo em meio à crise, continue buscando a Deus, porque às vezes o Senhor não vai responder da forma que esperamos, mas Ele nunca deixa de cuidar dos seus filhos. Agora vamos pegar nossa lição e vamos anotar as 3 principais frases da lição de domingo, dia 10 de maio. A primeira frase diz: os momentos mais marcantes da vida do profeta ocorreram no confronto do Monte Carmelo. No auge dessa história extraordinária, Acabe e seu reino viram com os próprios olhos a verdade de que Deus responde à oração. O Monte Carmelo foi uma demonstração pública do poder de Deus. Através da oração de Elias, toda a nação percebeu que o Senhor estava vivo e continua ouvindo o clamor dos seus servos. A segunda frase diz: ao longo de um único dia, embora Deus tenha respondido às orações de Elias, o estado emocional, mental e físico do profeta mudou rapidamente. Mesmo tendo experimentado uma grande vitória com Deus, ele permitiu que, um momento de exaustão, o medo da morte abafasse sua fé. Até as pessoas espiritualmente fortes passam por momentos de desânimo e fraqueza. A história de Elias mostra que o cansaço emocional pode afetar nossa fé, mas Deus continua cuidando de nós, mesmo em meio às nossas crises. E a terceira frase diz: às vezes em nossa vida, Deus responde de maneira direta, poderosa e inconfundível. Isso fortalece a fé e sentimos que Deus está perto de nós. Entre outras ocasiões, vacilamos e cedemos à tentação achando difícil seguir a Deus com fé inabalável. Nem sempre Deus age da forma que esperamos. Existem momentos em que vemos milagres claros, mas também existem períodos de silêncio e dificuldade. Nessas horas, precisamos continuar confiando no Senhor, mesmo sem entender completamente os caminhos dele. Você já orou por algo durante muito tempo e teve a sensação de que Deus não estava respondendo? Estamos na lição de segunda, dia 11 de maio, com o tema Quando as orações parecem não ser respondidas. E já, prepare-se, porque nós vamos pegar a nossa lição e vamos anotar as 3 principais frases da lição de segunda. Então, não saia deste vídeo. Essa talvez seja uma das maiores dificuldades da vida cristã. Continuar confiando quando a resposta parece demorar. A Bíblia nos mostra o exemplo de Ana, uma mulher que orou durante muito tempo pedindo um filho. Aos olhos humanos, parecia que Deus estava em silêncio. Mas o silêncio de Deus nunca significa ausência de Deus. Enquanto Ana esperava, Deus estava trabalhando no tempo perfeito e preparando algo muito maior. E isso acontece conosco hoje também. Muitas vezes queremos respostas imediatas, mas Deus está mais preocupado em moldar nosso coração do que apenas atender nossos desejos rapidamente. A espera pode aprofundar nossa fé, fortalecer nossa dependência e nos ensinar a confiar mais plenamente em Deus. A lição também traz orientações muito práticas sobre a oração. Olha só, precisamos buscar a vontade de Deus e não apenas a nossa vontade.
Precisamos examinar nossas motivações, permanecer ligados à palavra, ter fé, perseverar e aprender a confiar mesmo quando não entendemos tudo. Porque Deus vê o quadro completo, enquanto nós enxergamos apenas uma pequena parte da história. E talvez hoje você esteja desanimado porque sente que Deus ainda não respondeu às suas orações. Mas lembre disso, Deus continua sendo bom mesmo durante a espera. E às vezes, o maior milagre não é receber imediatamente aquilo que pedimos, mas aprender a confiar enquanto esperamos. E aqui, eu quero aproveitar para falar rapidamente com você que é professor da Escola Sabatina. Eu preparei um curso que se chama Muito Além da Lição e também o Manual do Pregador Adventista. Materiais totalmente práticos para ajudar professores iniciantes, fortalecer unidades de ação e ensinar a palavra de Deus com mais clareza, profundidade e participação. Os links estão na descrição e também nos comentários do vídeo. E o desafio prático da lição de hoje é esse. Não desista de orar só porque a resposta ainda não chegou. Continue buscando a Deus, porque o tempo dele é perfeito e a graça dele continua sustentando você enquanto você espera. Agora vamos pegar nossa lição e vamos anotar as 3 principais frases da lição de segunda-feira, dia 11 de maio. A primeira frase diz: o Salmos 62, verso 8 diz: confiei nele em todo o tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Confiar. Confiamos que ele realmente sabe o que é melhor mesmo quando não temos uma resposta imediata? Cremos que no tempo e no modo perfeitos ele responderá? Deus não trabalha no nosso desespero, mas no tempo perfeito dele. A fé verdadeira continua confiando mesmo quando a resposta ainda não chegou. A segunda frase diz: lembre-se, Deus vê o quadro completo e sabe o que é melhor. Às vezes, sua resposta, como ele disse a Paulo, é: a minha graça é suficiente para você. Muitas vezes enxergamos apenas o presente, mas Deus vê o futuro inteiro. Nem sempre a resposta será aquilo que queremos. Porém, a graça do Senhor sempre será suficiente para nos sustentar. A terceira frase diz: se o enxergarmos como distante e desinteressado, nosso relacionamento enfraquece. Nesses momentos, busque na Bíblia evidências do seu amor e cuidado por você, e ore para que sua visão distorcida sobre ele se torne mais clara. Quando nos afastamos de Deus, começamos a enxergá-lo de maneira errada. Por isso, precisamos voltar constantemente à palavra, porque nela encontramos provas do amor, da paciência e do cuidado de Deus conosco. Você já percebeu que muitas pessoas sabem repetir orações, mas poucas realmente conversam com Deus? Estamos na lição de terça, dia 12 de maio, com o tema Jesus nos ensina a orar. E já vamos pegar nossa lição e vamos anotar juntos as 3 principais frases dessa lição. Então, não saia deste vídeo. Nos dias de Jesus, muitos religiosos valorizavam orações longas, difíceis e cheias de palavras bonitas. Parecia mais uma apresentação pública do que um relacionamento verdadeiro com Deus. Mas Jesus mostrou algo completamente diferente. Os discípulos observavam a vida de oração de Cristo e perceberam que havia ali algo real, profundo e sincero. Então fizeram um pedido poderoso a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus respondeu ensinando que a oração não precisa ser complicada. Deus não procura discursos elaborados, ele procura sinceridade. O Pai Nosso não foi dado apenas para ser repetido mecanicamente, mas como um modelo de relacionamento. Jesus começa dizendo Pai Nosso, mostrando proximidade e intimidade. Depois ele ensina a reverenciar o nome de Deus,
buscar sua vontade, pedir o pão diário, confessar pecados, liberar perdão e depender da proteção divina. Isso revela que oração é muito mais do que pedir coisas, é alinhar o coração com Deus. E talvez hoje o problema de muitas pessoas não seja a falta de oração, mas a falta de sinceridade na oração. Oram com os lábios, mas o coração está distante. E Deus deseja exatamente o contrário, uma conversa verdadeira. E o desafio da lição de hoje é esse: volte a conversar com Deus de forma simples e sincera, porque você não está falando com um Deus distante. Está falando com um Pai que ama ouvir a voz dos seus filhos. Agora vamos pegar nossa lição e vamos anotar as 3 principais frases da lição de terça-feira, dia 12 de maio. A primeira frase diz: os discípulos viam Jesus orar e sabiam que a oração era a parte essencial de sua vida. Ao observá-lo, perceberam um contraste com os líderes religiosos e entenderam que havia muito mais na oração do que haviam considerado. Então pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Os discípulos perceberam que Jesus não fazia da oração apenas um ritual religioso. A oração era a fonte da força espiritual de Cristo, e isso despertou neles o desejo de aprender a se relacionar com Deus da mesma maneira. A segunda frase diz: entrega e oração para que a vontade de Deus seja feita em nossa vida, confiando que Ele sabe o que é melhor em vez de apenas pedir o que queremos. Muitas vezes queremos que Deus realize apenas os nossos desejos, mas a verdadeira oração aprende a confiar na vontade do Senhor, entendendo que Ele conhece aquilo que é melhor para nós. A terceira frase diz: por que não orar mais e buscar a Deus a cada manhã falando com aquele que ama mais do que qualquer outro? O que está impedindo você de fazer o que você deve fazer? Ore agora, como Jesus nos convida. Deus deseja relacionamento diário conosco. A oração da manhã fortalece nossa mente, nossa fé e prepara nosso coração para enfrentar o dia na presença do Senhor. Se suas orações fossem analisadas hoje, elas estariam cheias apenas de pedidos? Estamos na lição de quarta, dia 13 de maio, com o tema Louvor, Confissão, Pedidos e Ação de Graças. E já vamos pegar a nossa lição aqui e vamos anotar as 3 principais frases desta lição. Então, não saia deste vídeo. Muitas vezes, nossa vida de oração fica limitada apenas ao Senhor, me ajuda, Senhor, me dá, Senhor, resolve. Mas Jesus e vários personagens bíblicos mostraram que oração é muito mais ampla do que isso. A oração de Daniel, por exemplo, mistura louvor, arrependimento, intercessão e reconhecimento da grandeza de Deus. E isso nos ensina algo poderoso. Oração saudável não é apenas uma lista de necessidades, mas um relacionamento completo com Deus. A lição fala sobre louvor. Louvar é reconhecer quem Deus é. Antes mesmo de receber respostas, nós já podemos glorificar ao Senhor pelo seu amor, misericórdia, cuidado e fidelidade. Depois vem a confissão. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais percebemos nossas falhas e nossa necessidade de transformação. E isso nos leva ao arrependimento sincero. Também existem os pedidos. Deus deseja que apresentemos diante dele nossas lutas, desafios, medos e necessidades. Mas tudo isso acompanhado de confiança na vontade divina. E por fim, a ação de graça. Quantas bênçãos recebemos diariamente e acabamos tratando como algo comum? A respiração, a família, o alimento, a proteção, a salvação. Tudo isso é motivo de gratidão. Uma oração equilibrada transforma a nossa maneira de enxergar a vida. E o desafio da lição de hoje é esse. Na sua próxima oração, não apenas peça, louve, agradeça, confesse, converse e permita que Deus transforme o seu coração. Agora vamos pegar a nossa lição e vamos anotar as 3 principais frases da lição de quarta-feira, dia 13 de maio. A primeira frase diz: lembrando
que oração é conversar com Deus como com um amigo. Muitas vezes, porém, nossas orações se reduzem a pedidos, quando Jesus nos ensinou a orar por muito mais. A oração não deve ser apenas uma lista de necessidades. Deus deseja amizade, intimidade e comunhão conosco. Orar é abrir o coração e desenvolver relacionamento com o Senhor. A segunda frase diz: leia o Salmo 100, um belíssimo cântico de louvor a Deus. Considere os muitos nomes do Senhor e a grandeza do seu caráter. Louve-o por ser seu redentor, salvador, consolador, médico, bom pastor, alfa e ômega e rocha, entre tantos outros. O louvor nos ajuda a enxergar quem Deus é. Quanto mais reconhecemos sua grandeza, mais fortalecida fica a nossa fé e mais nosso coração se enche de gratidão e reverência. A terceira frase diz: leia Filipenses 4:6 e reflita sobre as bênçãos que você tem recebido. Talvez venham à mente grandes bênçãos, mas e quanto às pequenas bênçãos que costumamos esquecer? Recebemos continuamente a misericórdia de Deus e, no entanto, tão pouco lhe agradecemos, tão pouco o louvamos pelo que ele tem feito por nós. Muitas vezes lembramos de Deus apenas nos momentos difíceis, mas esquecemos que diariamente somos cercados pelas misericórdias dele. Um coração grato aprende a enxergar os cuidados de Deus até nos pequenos detalhes da vida. Se Deus já sabe tudo, então por que precisamos orar? Estamos na lição de quinta-feira, dia 14 de maio, com o tema Outras perguntas sobre a oração. E já vamos pegar nossa lição e vamos anotar juntos as 3 principais frases dessa lição, hein? Olha só, não saia deste vídeo, fique até o final. Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Se Deus conhece nossas necessidades antes mesmo de falarmos, qual é o sentido da oração? E a resposta é profunda. A oração não existe para informar Deus sobre algo que ele não sabe. A oração existe para aproximar nosso coração dele. Como Ellen White escreveu, a oração não faz Deus descer até nós, mas nos eleva até ele. Quando oramos, paramos a correria da vida, reconhecemos que Deus é soberano e nos colocamos em dependência dele. Outro ponto importante da lição é entender que a oração fortalece nossa fé. Fé e oração caminham juntas. Muitas vezes queremos evidências imediatas, mas Deus nos convida a confiar mesmo antes de enxergar respostas visíveis. A oração também nos ajuda a combater o orgulho e a autossuficiência. Quanto mais percebemos nossa necessidade de Deus, mais buscamos sua presença. A lição ainda fala sobre os diferentes tipos de oração. Oração particular, oração em família e oração em comunidade. Todos esses momentos são importantes. Precisamos ter nosso momento secreto com Deus, mas também precisamos fortalecer nossa fé junto da família e também da igreja. E outro detalhe muito importante: oração não é apenas falar. Também precisamos ouvir. E a forma mais segura de ouvir Deus é através da sua palavra. Por isso, oração e estudo da Bíblia devem andar juntos. E aqui eu quero aproveitar para falar rapidamente com você que é professor da Escola Sabatina. Eu preparei o curso Muito Além da Lição e também o Manual do Pregador Adventista. Materiais totalmente práticos para ajudar professores iniciantes, fortalecer classes e ensinar a palavra de Deus com mais clareza e profundidade espiritual. Os links estão na descrição e também nos comentários fixados. E o desafio da lição de hoje é esse: transforme a oração em parte natural da sua vida. Não apenas em momentos difíceis, mas em todos os momentos. Agora vamos pegar nossa lição e vamos anotar as 3 principais frases da lição de quinta-feira, dia 14 de maio. A primeira frase diz: a oração não faz Deus descer até nós, mas eleva-nos a ele. A oração transforma primeiro quem ora,
Quando buscamos a Deus, nosso coração se aproxima mais do céu, nossa mente se fortalece e nossa vida passa a enxergar tudo de maneira diferente. A segunda frase diz: o Espírito Santo intercede por nós quando não sabemos orar como convém. Existem momentos em que a dor, o medo ou a angústia são tão grandes que nem conseguimos expressar em palavras aquilo que sentimos. Mas mesmo nesses momentos, o Espírito Santo apresenta diante de Deus aquilo que está em nosso coração. E a terceira frase diz: devemos orar principalmente em particular, a sós com Deus, pois a oração e estudo da Bíblia são a força vital da nossa relação com o Pai. A comunhão particular é essencial para uma vida espiritual forte. É no momento secreto com Deus que nossa fé amadurece, nosso coração é transformado e aprendemos a ouvir mais claramente a voz do Senhor. Você percebeu como toda esta semana Deus tentou nos ensinar algo muito simples, mas extremamente poderoso? Estamos na lição de sexta-feira, dia 15 de maio, nosso estudo adicional. E olha só, veja, durante toda essa semana aprendemos que oração não é um ritual vazio, mas um relacionamento vivo com Deus. Elias nos mostrou que até homens fortes espiritualmente passam por crises. Jesus nos ensinou que oração precisa ser sincera e simples. Daniel revelou a importância do arrependimento, da intercessão e da perseverança. E a lição também respondeu perguntas importantes sobre fé, silêncio de Deus, espera e dependência espiritual. Uma das frases mais fortes do estudo adicional diz que, se falássemos mais de Jesus e menos de nós mesmos, teríamos muito mais da presença dele. Isso é verdade. Muitas vezes nossas orações estão centradas apenas nos nossos problemas, enquanto Deus deseja nos levar para algo maior, uma comunhão profunda, transformadora. Outro ponto muito forte é entender que fé vem antes das respostas visíveis. Se esperarmos entender tudo primeiro para depois confiar em Deus, as dúvidas apenas vão aumentar. Mas quando nos aproximamos de Deus com humildade e dependência, Ele ilumina o nosso coração. A lição também destacou algo muito lindo: o louvor nos aproxima do céu. Quando agradecemos e adoramos a Deus, nosso coração se conecta mais profundamente com Ele. E talvez hoje Deus esteja chamando você para fortalecer sua vida de oração. Não apenas orar mais, mas orar melhor, com sinceridade, reverência, fé e constância. E aqui eu quero aproveitar para falar rapidamente com você que é professor da Escola Sabatina. Eu preparei 2 materiais muito especiais: o curso Muito Além da Lição e o Manual do Pregador Adventista. São materiais práticos para fortalecer professores iniciantes, ajudar na condução das classes, melhorar a participação e aprofundar o ensino da Palavra de Deus. Os links estão na descrição e também nos comentários fixados. E o desafio final desta semana é esse: não deixe a oração ser apenas uma prática ocasional. Faça dela um estilo de vida, porque quanto mais perto estivermos de Deus, mais refletiremos o caráter dele em nossa vida.